Aleluias. Amém. Você do seu lugar mesmo, que você possa orar, entendendo que os pais são também dádiva de Deus. E o papel de um pai hoje na sociedade pode estar destruído, mas Deus, Ele é um Deus de novos recomeços, de novas histórias. E mesmo que todo mundo diga que está perdido, a situação do mundo hoje, nós como filhos e vocês como pais, existem a responsabilidade de cuidar, de zelar pelos seus filhos. Que Deus dê sabedoria a todos nós, Deus dê sabedoria aos pais principalmente, para que eles possam verdadeiramente nos ajudar nessa empreitada. Ser pai não é só um papel fictício, não é só um papel simples, não é menor que o papel da mãe, não é maior que o papel da mãe, ele é um papel igualitário. Os dois têm responsabilidade no relacionamento, os dois têm responsabilidades para com a sua família. E Deus ama todos a quanto Ele cuida, Ele trata. E eu queria que você... Deixa eu chamar a Ana Paula aqui para orar. Eu queria que os pais viessem aqui na frente também, os pais que estão aí. Chama lá em cima, mãe. Chama lá o pessoal para vir aqui, porque fica chato, né? Tem 2 pais lá em cima, deveria estar assistindo. Estenda suas mãos comigo, vamos orar. Amém? Senhor, Santo Deus, ó Pai, nós somos tão gratos a Ti, Senhor. Ó Pai, por nos permitir, ó Deus, conviver, Senhor, com estes homens, ó Deus. Ó Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque no meio, Senhor, de tantos, ó Deus, que abdicaram ao seu papel, Senhor, que abriram mão, Senhor, da seu chamado, da tarefa que o Senhor tem lhes concedido, Senhor. O Senhor tem concedido a nós, ó Deus, o privilégio, Senhor, de conviver com homens segundo o teu coração, ó Deus querido, que não se eximiram, Senhor, das suas responsabilidades, ó Deus, que não fugiram, Senhor, do teu propósito, Senhor, mas que têm se mantido, Senhor, como coluna, Senhor, de fé, Senhor, nos teus lares, ó Deus. Ó Deus, com homens, ó Deus, que têm sido sacerdotes dentro das suas casas, ó Pai. Ó Pai, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque isso é reflexo, Senhor, da tua graça manifestada no coração deles, ó Deus, e que tem nos abençoado, Senhor. Ó Pai, nós somos agradecidos ao Senhor, ó Pai, pela força, Senhor, pela disposição ao trabalho, Senhor. Ó Deus, pela sabedoria, Senhor, pela firmeza, Senhor, na educação dos seus filhos, ó Deus, pela proteção, Senhor, das suas famílias, ó Deus.
Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem levantado no nosso meio, Senhor, homens, ó Pai, que não abrirão mão, Senhor, dos seus deveres, ó Deus, mas que ao contrário, Senhor, têm sido testemunhas, ó Pai, da tua palavra, Senhor, têm se mantido firmes, ó Deus querido, ó Deus, no cuidado com a sua família, Senhor, ó Deus, e nós pedimos, ó Deus, nesta noite, que o Senhor restaure, Senhor, as suas forças, ó Deus, que o Senhor renove, Senhor, a tua unção sobre eles, ó Deus, sobre as suas famílias, Senhor, ó Pai querido, sobre os teus filhos, ó Deus, possam ser a bênção, Senhor, ó Pai, que como diz a tua palavra, Senhor, ó Deus, que eles possam frutificar, Senhor, que o caráter de Cristo implantado nos seus corações, ó Deus, seja refletido nos seus filhos, ó Deus, nos suas esposas, ó Deus, nos seus lares, ó Deus, nos seus trabalhos, ó Pai, que aonde eles passem, Senhor, mais do que filhos, ó Deus, carnais, ó Deus, de sangue, Senhor, que eles gerem filhos espirituais, ó Pai, para a glória e para o louvor do seu nome, Senhor. Ó Deus, que muitas famílias sejam abençoadas, ó Deus, pela obra, Senhor, e pelo mover que o Senhor tem feito, ó Deus, na vida dos teus servos, ó Deus. Enche-os, ó Deus, do teu Santo Espírito, Senhor. Ó Deus, no mundo em que os valores estão se perdendo, Senhor, no mundo em que as pessoas estão se esquecendo da tua palavra, Deus, que eles sejam muros de fé, Senhor. Ó Deus, que parem, Senhor, os dados inflamados, ó Deus. Ó Deus, que eles sejam colunas de fé, Senhor, para as suas famílias, ó Pai, que sustentem pela graça do teu Espírito Santo, Senhor, as suas casas, ó Pai querido. Ó Deus, que sustentem provendo, Senhor, não só o material, mas o mais importante, Senhor, o espiritual, Senhor, os valores, ó Pai, que nas suas famílias os valores cristãos não se apartem, ó Deus, que nos seus lares, ó Deus, não haja jeitinho, Senhor, mas haja compromisso e fé com a tua palavra, Senhor. Ó Deus, é por isso, Senhor, que nós te clamamos, ó Deus. Ó Pai, porque apesar de serem homens extraordinários, são homens, ó Deus, mas é a ação do teu Santo Espírito quem nos habilita, Senhor, a serem mais do que vencedores, ó Deus, a serem luz em meio às trevas, ó Deus, a serem árvore frutífera em meio ao deserto, Senhor. É o Senhor quem provê todas as coisas, ó Deus, e é o Senhor que nós clamamos, ó Deus, uma unção especial, Senhor, redobrada, Senhor, que no meio das trevas, eles e suas famílias sejam luz, para a glória e para o louvor do seu nome. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ganharam lembrancinhas. Aleluia. Prestou barba pra todo mundo. Aleluias. E na parte da palavra do Senhor, onde Deus irá falar conosco. Deus irá transmitir a sua mensagem a nós. E eu convido o pregador dessa noite Pastor Carlos, meu pai, que irá ministrar aos pais que estão nos assistindo, os nossos irmãos que aqui estão também. Que você não se disperse, que você esteja focado no que o Senhor há de falar conosco nesta noite. Amém? Som.
Aleluia. Onde você está, coloque a mão no seu coração, porque nós cremos que a palavra do Senhor já foi ministrada ao servo, aquilo que o Senhor gostaria de falar ao seu coração essa noite. E que Deus possa verdadeiramente, que essa palavra possa encontrar um coração fértil, um coração que possa entender aquilo que o Senhor tem a dizer. Amém? Santo Deus, eterno Pai, ó Deus, nós oramos, ó Deus, pela vida do teu servo e pelas nossas vidas, ó Deus. Ó Pai, usa da forma que aprover a ti, Senhor. Toma, Senhor, ó Pai, os corações que ouvirão a palavra, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa encontrar verdadeiras terras férteis, ó Deus, e essa semente seja plantada em nós, ó Deus, e possa enraigar, ó Deus, que possa, Senhor, ó Pai, frutificar em nossos corações, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, Senhor. Ó Pai, ó Deus, que o Senhor possa usar ele, Senhor, ó Pai, de forma grandiosa, Senhor, esta noite, Senhor. Toma, Senhor, as nossas vidas, ó Deus. Tira todo e qualquer empecilho, Senhor. Tudo que nos atrapalha, Senhor, ó Pai, é nos conectarmos com o Senhor nesta noite, Senhor. Que fique do lado de fora, Senhor. As nossas distrações, ó Deus. Aquilo que nos atrapalha em entender o que o Senhor tem a dizer, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Graça e paz, igreja. Aleluia. Nós não vamos fazer nenhuma pregação, até mesmo porque fizemos um acordo aqui com o preleitor, devido ao tempo, e ainda estamos vivendo um período de pandemia, e que por isso nós não devemos prolongar muito os nossos cultos. Apesar de que está bem amenizado, mas nós precisamos ser um pouco cuidadosos, porque a coisa ainda está acontecendo por aí. Eu conversei com o pastor Marco e falou: eu tenho aqui uma exegese longa para fazer. Então é melhor o pastor fazer um encerramento e depois a gente pode, domingo que vem ele estará trazendo a mensagem. Queridos, eu queria falar um pouquinho rapidinho, sobre um homem que está em evidência por causa de uma novela que está aí de vento em popa ainda, que é a novela aí da Record, Gênesis, né? Aí quando o pastor Marcos falou para mim: pastor, vamos fazer aqui uma troca. Aí já me veio à mente esse moço. Abra aí a sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, no capítulo 12. Quero só fazer menção, não é uma pregação, fazer menção a um pai que por fé esperou longos anos da sua vida. Ele não tinha o filho, mas no coração dele, por meio da fé, ele já vivenciava um bom relacionamento futuro com esse seu filho. Antes eu quero agradecer a Jassa, minha querida e idolatrada amiga. Idolatrada é figurado, tá? Amiga, irmã, foi minha ajudadora no meu ministério por muitos anos, 8 anos, né? 8 anos, a quem eu devo uma gratidão muito grande. Eu quero deixar isso aqui bem claro. Esse dia eu estava falando com uma pessoa, como eu sinto falta de Jacinta, de Maria Quitéria no meu ministério. Como eu sinto falta, Jacinta. Mas aprove a Deus que o conduzisse, ou que fizesse que ela permanecesse lá no Itaim, e lá ela tem sido canal de bênção juntamente com a sua família. Eu lembro do verso do Emerson desse tamanhinho, o verso briguento desse tamanhinho, né? E hoje são todos, né?
vasos de bênção na mão do Senhor. Obrigado, Jassa, Patrícia, Cleito. Obrigado, Emerson, por ele que veio acompanhado da sua futura. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por ter vindo cooperar conosco nesta noite. Mas aqui, o texto bíblico diz assim: Abraão, chamado de Abraão, Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Palavra de Deus para um descendente de Sem. Voltando um pouquinho à história deste homem, ele veio da descendência de Sem, o filho mais velho de Noé, depois do dilúvio. E Deus falou com Noé ali, logo que a arca ela ancorou lá no Monte Ararat. E aí ele saiu da arca e Deus, o Neemias já falou aqui, o mesmo que Deus falou para o Adão e a Eva, falou para Noé: crescei-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. E aí, irmãos, a partir daí Deus se calou. Deus não falou mais pelo menos não temos relatos bíblicos de que Deus tenha conduzido Noé e a sua família. Deus se calou. 500 anos depois, Deus volta e se revela novamente a Abraão, agora na descendência de Sem, e lhes faz um pedido com promessa. Promessa de que dele, Abraão, seria, na época ainda era Abrão, não era Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. E que ele teria que crer naquilo. Ele precisou crer naquilo. Nós não sabemos qual era o relacionamento, pelo que a gente vê na novela. O seu pai, o tal do Terá, era idólatra, né? Não estava com nada. Mas a gente vê que ele já cresceu com um caráter de Deus no seu coração. Mesmo o pai sendo uma pessoa não muito centrada em um Deus verdadeiro, a mãe era mais ou menos centrada, aquilo que a gente vê ali na novela. Mas eu não quero falar da novela, eu quero falar do caráter de Abraão, da fé de Abraão, para que se tornasse pai de muitas nações. Pai de muitas nações. Queridos, pela fé que foi gerada no coração de Abraão, agora Abraão, que ele recebeu essa mudança de nome no capítulo 17 de Gênesis, quando ele questionou Deus: Deus, o Senhor está falando que eu vou ser, de mim vai ser gerada uma grande nação, está lá no 17, mas o meu herdeiro é o Damasceno, Eliezer, que era o mordomo lá das tendas e das coisas lá do Abraão até então. E o que nós encontramos ali? Deus se volta para ele e confirma a promessa de que seria de alguém que viria das entranhas dele e da sua esposa Sara, que era estéril. Irmãos, nós não entendemos muitas vezes o caminhar de Deus e a forma como Deus realiza as coisas na história da humanidade. E muitas vezes nós não conseguimos entender a forma como Deus trabalha nas nossas vidas. Eu conheci uma irmãzinha lá em Cangaíba chamada Andrea Beckhaus, que era estéril. E Deus
abriu a madre dela e ela teve 2 filhos, um casal, né? Teve um casal. Deus prometeu para ela que ela ia... O médico falou que ela não iria engravidar. Mas Deus falou que ela iria. A Sara esperou 25 anos para que as promessas de Deus se cumprissem. Abraão recebeu a promessa e ele creu nessa promessa. E ele tinha no seu coração o desejo de um dia ser pai. Porque Deus havia dito para ele, a Sara fez as besteirinhas dela, entregou a serva, mas Deus disse, não é de Ismael. A descendência que eu te prometi que seria tão grande, incontável como a areia do mar, vai sair de você e de Sara. E ele creu e ele se apropriou disso. A gente vê que a Sara fez um monte de besteira, mas ele continuou crendo, apesar de tudo que ela tentou desfazer. Querido, eu estou falando tudo isso porque nós precisamos crer nas promessas de Deus como pais. Você que é jovem e que pretende ter uma família e gerar filhos. É bênção de Deus, isso faz parte. Nós vimos o texto de abertura aqui sendo lido. Seus filhos serão frutíferos, né? E hão de frutificar. Eu queria dizer para você que certa vez eu vi uma reflexão e no meio da reflexão a pessoa falava o seguinte: todas as vezes que eu brinco com o meu filho, que eu paro para brincar com ele, só eu e ele, eu percebo, guardem isso no coração de vocês, eu percebo que o faço mais feliz do que todos os seus brinquedos juntos. O fato de eu gastar tempo para me relacionar com ele, para brincar com ele, chutar uma bola com ele, de repente eu e ele no parque, enfim, o faço mais feliz do que todos os seus brinquedos juntos. Queridos, é importante esse ato de ser pai. O Abraão, agora já Abraão, quando Deus lhe concedeu o filho Isaque, a alegria do coração deste homem era qualquer coisa indescritível. Um dia Deus pediu aquele filho, e ele, por ser um homem de fé, de caráter de Deus, ele resolveu entregar o filho. Mesmo sem entender, isso é ser pai, irmão. Mas ser pai, acima de tudo, entendendo que o filho não nos pertence. Nós recebemos os nossos filhos, dádiva de Deus nas nossas vidas, mas o propósito eterno de Deus é que nós o criemos segundo a proteção dele, o eduquemos para ele, não são nossos. É a mesma coisa de você criar seu filho. As mães têm muito disso, né? E achar que o filho vai ficar a vida inteira dentro de casa. Não vai, um dia ele vai sair. E alguém vai vir e vai se apropriar dele. A gente vê aí as piadinhas, né, de sogro e sogra, principalmente de sogra, mas não é o caso aqui. Eu só queria deixar isso para vocês, que o Abraão, ele recebeu a promessa de Deus, ele guardou no coração dele, ele ficou anos aguardando o cumprimento desta promessa de um dia ser pai. E quando o filho veio, Deus pediu em sacrifício, e ele entregou, porque ele sabia no coração dele. Se ele sacrificasse aquele filho, Deus iria ressuscitar. Porque Deus não falha. Deus não mente. Deus é fiel em tudo aquilo que nos promete. E se ele nos dá filho, é para nós cuidar de acordo com os padrões eternos dele. Nós vemos aqui na Bíblia, e eu até quase que fico por lá, nós vemos na Bíblia um pai, sacerdote, que não soube dar um caráter cristão aos seus filhos.
O sacerdote Eli, nós conhecemos, a igreja conhece essa história. Eli não deve ser exemplo de pai para nenhum pai, mesmo que não seja cristão. Porque tem muitos pais que não são cristãos, mas conseguem dar bons princípios para os seus filhos. E Eli, sendo sacerdote, nós conhecemos a história. A palavra de Deus diz que os filhos de Eli se prostituíam no templo. E as pessoas chegavam até ele e falavam para ele o que estava acontecendo. E ele ia lá fazer aquela correção sem autoridade. E até eu diria sem buscar a sabedoria de Deus. Foi trágico o fim dos filhos de Eli. E foi trágico o fim do próprio Eli como sacerdote. Em tudo isso se salvou uma criança que um dia foi entregue a ele por uma mãe e um pai, que um dia, principalmente a mãe, a Ana, fez um pedido a Deus e Deus lhe concedeu a bênção. E ela, no pedido, ela disse: se o Senhor me conceder, eu entregarei e devolverei para o Senhor. E depois que Samuel nasceu, Ana entregou, com certeza, com a concordância do pai, Eucana, e ele ficou ali, ele cresceu, e quem Deus levantou para continuar o projeto eterno dele para aquele povo foi o Samuel. Os filhos de Eli ficaram pelo caminho. Por que, irmãos, eu estou falando isso? Para que nós, como pai, vocês que são candidatos a ser futuros pais e mães, recebam de Deus a bênção, recebam de Deus a orientação para cuidar dos seus filhos como se fossem para Deus. E normalmente a gente cria como se fosse para nós. E nos esquecemos que Deus nos dá para cuidar de acordo com os padrões eternos dele, para o louvor da glória dele. Não é para o louvor da minha ou da glória de quem amanhã vai se tornar pai. Por isso, eu quero encerrar isso deixando isso para vocês. Ser mãe é um processo de amor, mas não menos importante o ato de ser pai. Também é um processo de amor. Mas não se aproprie do seu filho como se fosse único e exclusivamente seu. Porque os filhos são apenas mais uma dádiva de Deus para que você se torne mordomo dessa criança e crie de acordo com os preceitos eternos e santos, para que um dia Deus possa receber na glória, de acordo com o padrão que você instituiu, com a sabedoria que você recebeu do Pai, para ser pai e cuidar de uma criança que amanhã se tornará pai. Olha só, a Bíblia diz que os que vivem de acordo com os preceitos de Deus, santos de Deus, eles passam a ser herança direta do Senhor. E a Bíblia ainda diz que a paz deles vai ser abundante. Vai ser longânima na sua caminhada. E é isso que nós devemos como pais. Eu tenho 4, eu louvo a Deus, glorifico ao meu Deus, porque os 4 que eu tenho, 3 do meu casamento e 1 do velho homem, estão todos no caminho do Senhor. São todos vasos de honra e de bênção na minha vida. E os meus 3 em especial que estão comigo, incluindo aí o meu genro, que também já é uma espécie de filho, Marcelito, né, como um instrumento de Deus nas mãos do Senhor. E você, que é pai, que um dia deseja ser pai, que tem crianças, que pretende educar de acordo com os seus padrões, não. Procure educá-los e criá-los de acordo com os padrões eternos
de Deus, porque Deus coloca na sua mão para você ser bom mordomos dos seus filhos, mas ciente de que eles não são teus. Quando Abraão resolveu sacrificar a criança, ele reconheceu que aquele filho não era dele, era do Senhor. O Senhor tinha concedido a ele, mas que agora o Senhor pediu, ele não estava entendendo nada, mas em obediência ao Pai principal, que é a esse que nós devemos dever honra, é a esse que nós devemos reverenciar em primeiro lugar. Depois, aqueles que ele nos doa para que nós cuidemos, vem em segundo lugar. Amém? Que fique essa reflexão. Eu quis apenas trazer isso para nós encerrar. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de péssimos pais. Davi foi um grande rei e um péssimo pai. Saul foi um péssimo rei e um péssimo pai. E se nós avançarmos em outra linhagem, nós temos um exemplo que a gente vê lá no livro de Ruth. Um pai que resolveu sair, que não creu na provisão de Deus na terra onde ele estava, e ele foi para a região estrangeira, onde não fazia parte dos princípios de Deus para a vida e a cultura deles, e a vida, vamos chamar de cristã deles, e ali morreu pai, morreu filho, os 2 filhos, ficou só a viúva Noemi. É Ameleque, marido de Noemi. Queridos, Deus, quando tem um plano através da obediência, a gente conhece a história de Ruth. A Orpa não quis vir com ela, mas a Ruth quis. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde tu morreres, ali eu morrerei. Nada vai me impedir de ir contigo. E por causa desse ato de fé, esse ato de boa mordoma dos princípios eternos de Deus que existia no coração de Noemi, que não existia no coração da Ruth, mas ela aprendeu com aquela mulher. E de repente ela se tornou, usando uma expressão dos nossos dias, mais crente do que aquela mulher, a sua sogra. Porque quando a sua sogra quis descartá-la, ela disse, não, aonde tu fores eu irei, aonde tu morrer eu morrerei, o teu Deus será o meu Deus. Aí a Noemi não tinha mais o que fazer, permitiu que ela o acompanhasse. E por causa dessa perseverança, dessa fé, dessa convicção de uma mulher, Deus a tornou esposa de um homem que, através desta relação, desta união de Ruth com Boaz, nasceu Cristo. Nasceu Cristo. Isso é fé e perseverança. Às vezes, irmãos, nós, na luta, na dificuldade da vida, tateamos, cambaleamos e às vezes queremos ou nos apropriar daquilo que nós devemos entregar nas mãos de Deus e muitas vezes tropeçamos pelo caminho. É o que aconteceu com Eli, é o que aconteceu com Davi. Mas nesta noite, dia dos pais, fica essa reflexão para o seu coração, que os nossos filhos faz parte dos valores que Deus coloca em nossas mãos para que nós sejamos bons mordomos e cuidemos deles como se fossem filhos do próprio Deus, porque são, né? Como se fosse expressão vaga. São de Deus colocado nas nossas mãos para que nós cuidemos, zelemos, eduquemos para Ele. E é difícil, mesmo o crente, muitos crentes, entender que não é dele, literalmente. Literalmente é de Deus. Amém? Eu quis falar isso porque o tempo urge e nós
vamos encerrar. Vamos ficar de pé. Antes de encerrar, eu quero dar um aviso. Domingo agora, às 9 horas da manhã, é culto de Santa Ceia. Amém? Domingo agora, às 9 horas da manhã, culto de Santa Ceia. Hoje faltaram algumas pessoas, até pais, né? Eu creio que devido essa questão familiar, né? Querer ficar com o pai. Samuelzinho mesmo e a Agatha não vieram por causa disso, né? Nós temos outros pais aí que não vieram com a sua família. Mas amém, estamos aqui. E eu quero fazer uma oração. Já oraram muito pelos pais, mas eu sou um pai que quer orar por outros pais. Já recebi a minha, agora eu quero mandar para você que está lá do outro lado nos ouvir. Se você é pai, se você é filho, se você é filha, ore comigo neste momento em favor do seu pai, que é uma dádiva de Deus na sua vida. Ainda que você não entenda, que você não compreenda a forma, o jeito como ele te educou. Talvez porque não tenha o verdadeiro entendimento dessa palavra. Que quando nós temos, nós devemos entender que os filhos não são nossos, são herança do Senhor. Amém? Oremos. Eterno Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, por este dia que foi instituído, ó Deus, pela sociedade, eu até diria comercial, mas que nós, ó Deus, os cristãos, ó Deus, reverenciamos em louvor e em glória do teu nome, ó Pai, porque tu é o Pai eterno e principal, e que nos adotou a todos os pais como filhos teus, e os nossos filhos como herança tua, ó Pai. Obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede de sermos pais, ó Deus, e eu quero te pedir nesta noite, ó Deus, que o Senhor esteja, Pai, visitando a cada pai, espalhado por toda a terra, ó Deus, mesmo aqueles que não te servem com devoção, com verdadeiro louvor e glória ao teu nome, mas que a tua misericórdia os alcance, ó Deus, e transforme, ó Deus, em paz segundo o teu coração, ó Deus. Ó Deus, move-te, ó Pai, com o teu Santo Espírito, ó Deus, para abençoar todos os pais da terra, ó Deus, para que tenham filhos que possam, ó Deus, se servir com alegria, ser obediente a eles, pais terrenos, e que possam te servir com alegria, motivado pelos princípios e os valores eternos da tua palavra, que o Senhor os ensinou, ó Deus. No nome de Jesus Cristo, ó Deus, tira, ó Deus, toda a improbidade espiritual de pais e filhos que não te honram e que não se honram como pais e como filhos, ó Deus, para que eles possam, ó Deus, encontrar no Senhor e na excelência da tua palavra, ó Deus, um gesto de gratidão a ti, até mesmo pelo fôlego de vida, pelo ir e pelo vir, ó Deus. No nome de Jesus, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, apieda-te desses pais, apieda desses filhos que não se honram. A tua palavra, ó Deus, nos revela que os filhos devem honrar os pais, e os pais jamais devem provocar a ira dos seus filhos, ó Deus. Isso é uma multiplicidade, ó Deus, de compromisso e de valores que o Senhor transfere para os pais e para os filhos, ó Deus. E é firmado nesta palavra que nós oramos e pedimos a Ti, ó Deus, que aqueles que vivem dissolutamente, ó Deus, desonrando aos seus pais, pai desonrando os filhos, filhos e pais desonrando ao Senhor, ó Deus de amor e graça, que a Tua misericórdia possa ser sobre esses pais e esses filhos, ó Deus, para que, ó Deus, eles possam entender os princípios eternos teus para ambos, ó Deus, na sua caminhada aqui na terra, para que no porvir eles possam herdar a vida eterna, ó Pai. Foi para isso que o Senhor nos criou, foi para isso que o Senhor nos levantou, para que sejamos instrumentos teus nesta terra, canal de bênção teus nessa terra, para que o teu nome seja glorificado
pecado. E num dia como hoje, ó Deus, voltado para os pais e para os filhos, é que nós oramos a Ti, ó Deus, clamando pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Já foi falado aqui no início, ó Deus, que os filhos, os pais não se respeitam, não se honram, mas o Senhor é um Deus que tem poder, tem um Espírito glorioso, que pode, ó Deus, se mover no coração e na mente desses pais e desses filhos, para que eles possam alcançar a graça e a redenção eterna que está em Cristo Jesus. No nome desse Cristo Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém e amém, amém. Deus abençoe a todos. E agora estendam as mãos para cá. Nenhum aviso? Ainda estamos assim meio... Sexta-feira eu preciso de uma reunião com a junta administrativa da igreja. Depois a gente vai estar enviando o horário direitinho no grupo. Amém? Oremos e agradecemos ao Senhor. Deus meu, Pai bendito e santo, obrigado mais uma vez por esta noite, Deus. Obrigado, Deus, pela direção deste culto, ó Pai, pelos cânticos a Ti entoados, ó Deus. Obrigado, meu Pai, pelos hinos e as ofertas em espécie que foram depositadas aqui no Teu altar, ó Deus. Ó Deus, ser com cada família que veio nos visitar nesta noite, ó Deus. Em especial, eu quero te pedir uma bênção pela irmã Jacinta, pela sua família que o acompanhou, ó Deus, como sacerdotisa, ó Deus, e como principal, ó Deus, tutora espiritual na vida da sua família, ó Deus. Continua abençoando o lar da tua filha, ser com a Patrícia, ó Deus, ser com o Beto, com o Emerson e com todos os seus entes queridos, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu te peço, ó Pai, em especial nesta noite, pela minha vida, pela vida, Deus, de todos aqueles, ó Pai, que estão, ó Deus, caminhando comigo nesse ministério, ó Pai. Que o Senhor possa, Deus, conceder sabedoria, discernimento do Teu Santo Espírito, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, nos agraciar, ó Deus, com as Tuas bênçãos espirituais nas nossas vidas, para que cada dia mais possamos ser instrumento nas Tuas mãos, para o louvor da Tua própria glória, ó Pai. No nome de Jesus, ó Deus, que mais uma vez eu oro. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. E agora, estendo as mãos, e agora que o grande e eterno amor de Deus Pai, e que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e que as eternas consolações do Seu Santo Espírito, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, no teu ir, no teu vir, no teu deitar, no teu levantar, oh Deus, e por extensão, com toda a santa, bendita e gloriosa igreja do Deus Altíssimo, agora e para todo sempre, com alegria, em uma só voz, todos digam, e que as palmas louvem ao nosso Deus. Deus abençoe, obrigado.